O reino da divina vontade em meio às criaturas. Livro do céu. A chamada às criaturas à ordem, ao seu posto e à finalidade para a qual foram criadas por Deus. Por Luísa Picarreta. Volume 31. Volume 15, capítulo 31. 21 de junho de 1923. Diferença entre quem reza e trabalha no divino querer, tendo conhecimento do que faz, e entre quem se encontra nele, porque a divina vontade o envolve e que por sua natureza se encontra por toda parte. Estava a fazer a minha adoração ao crucificado e estava a dizer-lhe: entro no teu querer. Aliás, dá-me a tua mão e põe-me tu mesmo na imensidão da tua vontade, a fim de que nada faça que não seja efeito do teu santíssimo querer. Agora, enquanto isto dizia entre mim, como a vontade divina está por toda parte, portanto, já me encontro nela, e eu digo, entro em teu querer? Mas enquanto pensava assim, o meu doce Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me: minha filha, no entanto, há grande diferença entre quem reza ou obra, porque minha vontade o envolve e por sua natureza se encontra em todas as partes, e entre quem, por sua própria vontade, tendo em si conhecimento do que faz, entra no ambiente divino de minha vontade, para obrar e rezar. Sabes o que se passa? Acontece como quando o sol enche a terra de sua luz, mas nem em todos os pontos a luz e o calor são iguais. Em alguns pontos há sombras, em outros pontos há luz direta e o calor é mais intenso. Agora, quem goza mais luz, quem sente mais calor, quem está na sombra ou quem está nos pontos onde a luz não está coberta pela sombra? Embora não se possa dizer que onde há sombra não há luz, mas onde não há a sombra, a luz é mais viva, o calor é mais intenso, e mais os raios do sol parece que invistam o lugar. E se o sol tivesse razão e uma dissesse ao sol, e uma criatura por sua espontânea vontade se expusesse a seus ardentes raios, e em nome de todos dissesse ao sol: obrigada, ó sol, por sua luz, por todos os bens que faz com encher a terra, por todos quero te dar a correspondência pelo bem que faz. Que glória, honra, complacência não receberia o sol? Agora é verdade que minha vontade está por toda parte, mas a sombra da vontade humana não deixa sentir a vivacidade da luz, o calor e todo o bem que contém. Em troca, querendo entrar em minha vontade, a alma depõe a sua e tira a sombra do seu querer, e a minha vontade faz resplandecer a sua vívida luz. Investe-a, transforma-a na mesma luz. E a alma abismada no meu querer eterno diz-me: obrigada, ó Santo Querer Supremo, por sua luz, por todos os bens que faz em encher céu e terra de seu eterno querer. Por todos quero te dar a correspondência do bem que faz. E eu sinto tal honra, glória e complacência que nenhum outro a iguala. Minha filha, quantos males faz a sombra da própria vontade! Esfria a alma, produz o lazer, o sono, o entorpecimento. Diversamente é quem vive na luz do meu querer. Depois disto, me encontrei fora de mim mesma e via como se devesse vir doenças contagiosas, e muitos eram levados aos lazaretos. Reinava um espanto geral, e tantos outros males de novo gênero. Mas espero que Jesus queira aplacar-se pelos méritos de seu preciosíssimo sangue.
Capítulo 32, 28 de junho de 1923. Como Deus, ao criar o homem, pôs nele o germe do amor eterno. Estava pensando no amor imenso de meu docíssimo Jesus, e ele me fez ver todas as criaturas como unidas dentro de uma rede de amor, e me disse: Minha filha, ao criar o homem, eu coloquei nele tantos germes de amor. Coloquei-os em sua inteligência, nos olhos, na palavra, no coração, nas mãos, nos pés. Em tudo pus o germe do amor. E eu devia trabalhá-lo de fora. E junto comigo coloquei todas as coisas criadas para fazer brotar este germe, fazê-lo crescer como eu quisesse. Este germe, tendo sido posto por um Deus eterno, era eterno também ele, assim que o homem contém em si um eterno amor, e um eterno amor vai-lhe sempre ao encontro, para receber a correspondência dos germes do seu eterno amor posto no homem, e dar-lhe novo e eterno amor. Porque eu queria estar dentro do homem como germe, e ser como trabalhador, para formar nele a árvore do meu eterno amor. Porque de que serviria ao homem ter o olho cheio de luz se não tivesse uma luz exterior que o iluminasse? Ficaria sempre em escuridão. Assim que para gozar o efeito da luz se necessita a luz interna do olho e a luz exterior do sol que o ilumina. Assim na mente, se não tivesse a palavra que manifesta o pensamento, a vida da inteligência morreria e ficaria sem fruto. E assim por diante. Amei tanto o homem que não só coloquei nele este germe do meu eterno amor, mas coloquei-o sob as ondas do meu eterno amor que está espalhado em tudo o que já foi criado, para fazê-lo germinar nele e envolvê-lo todo no meu eterno amor. Assim, se a luz do sol resplandece em seu olho, lhe leva a onda do meu amor. Se toma água para tirar a sede, o alimento para nutrir-se, lhe levam a onda de meu amor eterno. Se a terra se estende debaixo de seus pés e fica firme para lhe dar o passo, lhe leva a onda de meu amor. Se a flor emana seu perfume, se o fogo faz sair seu calor, todos lhe levam meu eterno amor. Mas isto não basta. Eu estou junto a ele trabalhando dentro e fora para arrumar, confirmar e selar todas as minhas semelhanças na alma do homem, a fim de que amor eterno lhe dou, e amor eterno me dê. Assim também a criatura pode me amar com eterno amor, porque dele contém o germe. Mas, com grande dor minha, o homem sufoca este germe, e então acontece que, apesar de que meu amor o tem sob suas ondas, ele não sente a luz que lhe leva meu amor, porque ele, tendo sufocado o germe, ficou cego. Apesar de que meu amor arde, ele não se aquece, e por quanto beba e coma, não se lhe tira a sede nem se alimenta, pois onde não está o germe, não há fecundidade. Capítulo 33, 1º de julho de 1923. Efeitos da oração no divino querer. Prazer de Jesus ao manifestar suas verdades à criatura. Deus é um ato sempre novo. Estava fundindo-me no santo querer divino para girar em cada inteligência de criatura, para dar a meu Jesus a correspondência de amor de cada pensamento de criatura. Mas enquanto isto fazia, o pensamento me disse: de que serve rezar neste modo? Antes me parece que sejam desatinos em vez de orações. E meu sempre amável Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: minha filha, queres saber de que serve e qual é o efeito disso? A criatura que vem a lançar no mar imenso da minha divindade a pedra da sua vontade, enquanto a lança, se a sua vontade quer amar, o mar infinito das águas do meu amor se encrespa, se agita, e eu sinto as ondas do meu amor que exalam o seu celestial perfume. E eu sinto o prazer, as alegrias do meu amor
agitadas pela pedra da vontade da criatura. Se adora a minha santidade, a pedra da vontade humana agita o mar da minha santidade, e sinto-me a recrear pelas auras puríssimas da minha santidade. Em suma, qualquer coisa que quer fazer a vontade humana na minha, como pedrinha se lança no mar de cada um dos meus atributos, e agitando-os e encrespelhando-os, eu sinto dar-lhes minhas mesmas coisas e as honras, a glória, o amor que em modo divino pode dar-me a criatura. Acontece como uma pessoa que, sendo muito rica, tem todos os bens em sua casa, fontes fresquíssimas, fontes perfumadas, fontes quentes, e uma pessoa que entra nesta casa não tem que lhe dar, porque aquela possui tudo, mas quer agradá-la, quer amá-la, então o que faz? Toma uma pedrinha e a joga na fonte fresca. As águas agitadas exalam uma docíssima frescura, uma delicadíssima frescura. E o senhor dessa casa goza o prazer da frescura de sua fonte. Goza de seus mesmos bens que possui. Mas por quê? Porque aquela outra pessoa teve o pensamento de agitar essa fonte. Porque as coisas agitadas exalam mais intenso o perfume, o frescor ou o calor que contém. Isto é o que significa entrar em minha vontade. Agitar, remover meu ser e dizer-me: olhe como você é bom, amável, amante, santo, imenso, potente. Você é o todo. E eu quero mover tudo para te amar e te dar prazer. E o que você e a você parece pouco? Dito isto, se retirou em meu interior, e eu fiquei pensando em como é bom Jesus. Me parece que goza muito em comunicar-se à criatura, e toma tanto prazer em manifestar suas verdades, que, enquanto diz uma, essa mesma verdade o incita e o leva, com força irresistível, a manifestar outras. Que bondade, que amor! E Jesus de novo saiu de dentro de mim, e pondo o seu rosto ao lado do meu, acrescentou: minha filha, tu não sabes o que significa manifestar minhas verdades, e por isso te maravilhas de meu prazer e da força irresistível que sinto de manifestar-me à criatura. E quem se presta a escutar-me, forma minha alegria e minhas delícias de conversar com ela. Tu deves saber que quando manifesto uma verdade minha, não conhecida, é uma nova criação que faço, e eu amo muito fazer sair de mim os tantos bens e segredos que contenho. Mas, por quanto diga, sendo eu aquele ato sempre novo, que jamais se repete, por isso sempre tenho vontade de falar. Mas enquanto falo, ficam-me sempre outras novas coisas que gostaria de dizer, porque o novo não se esgota jamais em mim. Sou sempre novo no amor, novo na beleza, novo nas alegrias, nas harmonias, novo em tudo e sempre novo. E por isso não canso a nenhum. Sempre tenho coisas novas para dar e para dizer. E a força irresistível que me empurra a manifestar-me é meu imenso amor. Dentro de um desabafo de amor fiz sair a criação. Tudo o que se vê em todo o universo estava tudo dentro de mim. E o amor fez transbordar de meu interior a sombra de minha luz. E criei o sol, a sombra de minha vastidão e das minhas harmonias. E o céu foi estendido, harmonizando-o com tantas estrelas e esferas celestiais. Estas e outras coisas que criei não foram senão as minhas sombras que tirei de mim. E o meu amor teve o seu alívio, e eu tomei grande deleite ao ver o que estava contido em mim. Espalhado em pequenas partes, voar sobre todo o criado. Agora, qual será a minha alegria ao manifestar as minhas verdades, que não são as minhas sombras que saem de mim, mas a substância dos bens que contenho em mim, que não falam em linguagem muda de mim, como fazem todas as coisas criadas,
mas com voz clara, sonora e eloquente falam de mim. E sendo a minha palavra criadora, como nova criação, cria na alma as verdades que eu manifesto. Se com um fiat criei tantas coisas, e ao manifestar minhas verdades, não é só fiat que pronuncio, mas tantas palavras por quantas são necessárias para manifestar e fazer compreender o que quero fazer entender. Imagina então qual é o meu contentamento ao manifestar à alma as minhas verdades, que não em linguagem muda, mas em voz falante, manifestará aos outros os meus bens, as minhas verdades, para infundir nos outros o bem que recebeu. Por isso, ao manifestar as minhas verdades, meu amor encontra seu desabafo e se põe em festa, e amo muito a quem se presta a me escutar. Capítulo 34, 5 de julho de 1923. Jesus apresentado pelos judeus a Pilatos. Onde está e qual é o verdadeiro reino? Estava acompanhando meu Jesus penante nas horas de sua amarguíssima paixão, especialmente quando foi apresentado e acusado pelos judeus diante de Pilatos. E Pilatos, não contente com as simples acusações que lhe faziam, voltava aos interrogatórios para encontrar ou causa suficiente para condená-lo ou libertá-lo. E Jesus, falando-me no meu íntimo, disse-me: minha filha, tudo na minha vida é mistério profundo e ensinamentos sublimes, nos quais o homem deve olhar-se como um espelho para me imitar. Tu deves saber que era tanta a soberba dos judeus, especialmente pela fingida santidade que professavam, pela que eram tidos por homens retos e conscienciosos, que acreditavam que só apresentando-me eles e dizendo que me tinham achado culpado e réu de morte, Pilatos devia acreditar neles e, sem interrogá-los, devia condenar-me. Muito mais porque estavam tratando com um juiz gentil que não tinha nem conhecimento de Deus, nem consciência. Mas Deus dispôs diversamente para confundi-los e para ensinar aos superiores que, por muito que pareçam boas e santas as pessoas que acusam um pobre réu, não lhes creiam facilmente, mas que as interroguem cuidadosamente para ver se estão na verdade, ou ver se debaixo daquele vestido de bondade há algum ciúme, rancores, ou é para obter dos superiores, fazendo-se caminho em seus corações, algum posto ou dignidade que ambicionam. Os escrutínios faz conhecer as pessoas, confunde-as e mostra-se que não se tem confiança nelas. E, ao não serem apreciadas, tiram-se o pensamento de ambicionar postos ou de acusar a outros. Quanto mal fazem aqueles superiores quando, de olhos fechados, confiando numa falsa bondade, não numa virtude provada, os colocam em um posto, ou dão ouvidos a quem acusa a outro de alguma falta. Quanto não foram humilhados os judeus por não serem facilmente acreditados por Pilatos, e por terem sofrido tantos interrogatórios. E se ele cedeu em condenar-me, não foi porque acreditou neles, mas forçado a não perder o seu lugar. Isto os confundiu, de modo que ficou como marca sobre sua testa uma extrema confusão e uma humilhação profunda, muito mais que descobriam mais retidão e mais consciência em um juiz gentil que neles. Quão necessário e justo é o escrutínio! Lança luz, produz calma nos verdadeiros bons e confusão nos maus. E quando Pilatos quis examinar-me, perguntou-me: Tu és rei? E onde está o teu reino? Eu quis dar outra sublime lição com dizer:
Eu sou rei. E eu queria dizer, mas você sabe qual é o meu reino? Meu reino são minhas dores, meu sangue, minhas virtudes. Este é o verdadeiro reino, que não fora de mim, senão dentro de mim possuo. O que se possui por fora não é verdadeiro reino, nem seguro domínio, porque o que não está dentro do homem lhe pode ser tirado, usurpado e será obrigado a deixá-lo. Em troca, o que está dentro, ninguém o poderá tirar. O domínio será eterno dentro dele. As características do meu reino são as minhas chagas, os espinhos, a cruz, onde não faço como os outros reis, que fazem viver os seus povos fora deles, na insegurança e talvez em jejum. Eu não. Eu chamo os meus povos a habitar nas tendas das minhas chagas, fortificados e defendidos por minhas dores, tomada sua sede por meu sangue, alimentados por minha carne, e só isto é o verdadeiro reinar. Todos os outros reinos são reinos de escravidão, de perigos e de morte. Em meu reino está a verdadeira vida. Quantos ensinamentos sublimes, quantos mistérios profundos em minhas palavras. Cada alma deveria dizer a si mesma nas penas e dores, nas humilhações e abandonos de todos, ao praticar as verdadeiras virtudes. Este é meu reino, não sujeito a perecer. Ninguém me pode tirar nem tocar. Aliás, o meu reino é eterno e divino, semelhante ao de meu doce Jesus. As minhas dores e penas certificam-me e tornam-me o reino mais fortificado e aguerrido, tanto que nenhum poderá fazer-me guerra em vista da minha grande fortaleza. Este é um reino de paz que todos os meus filhos deveriam ambicionar. Capítulo 35, 11 de julho de 1923. Porquanto maior é a obra que Deus quer fazer, tanto mais é necessário que seja única e singular a criatura que escolhe. A paterna bondade quer abrir outra era de graça. Estava rezando e abandonando-me toda nos braços do meu docíssimo Jesus, mas com um pensamento na mente que lhe dizia: só por ti este martírio de aborrecer os outros, de ser um peso para os teus ministros, não podendo fazer menos que irritá-los com os meus feitos que se desenvolvem entre mim e Jesus. Em troca, os demais são livres, eles entram no estado de sofrimento e por si mesmos se libertam. Quantas vezes lhe pedi que me libertasse, mas em vão. Agora, enquanto isto e outras coisas pensava, o bendito Jesus veio, todo bondade e amor, e pondo-se junto a mim, me disse: minha filha, quanto maior é a obra que quero fazer, tanto mais é necessário que seja única e singular a criatura que escolho. A obra da redenção era maior, e para ela escolhi uma só criatura, dotando-a de todos os dons, jamais concedidos a nenhum, para fazer que esta criatura contivesse tanta graça de poder fazer-me de mãe, e pudesse depor nela todos os bens da redenção. E para guardar os meus dons, desde o momento em que foi concebida, até que me concebeu, tive-a escondida na luz da Santíssima Trindade, que se fazia guarda e tinha o ofício de a dirigir em tudo. Depois, quando fui concebido em seu seio virginal, sendo eu verdadeiro, a cabeça e o primeiro de todos os sacerdotes, tomei eu a tarefa de guardá-la e de dirigi-la em tudo, até o movimento de seu batimento. E quando eu morri, confiei-a a outro sacerdote, o qual foi São João. Uma alma tão privilegiada que continha todas as graças, única na mente divina, única na história, não quis deixá-la até o último dia de seus respiros sem a assistência de um representante meu. Acaso fiz isto a outras almas? Não, porque não contendo tanto bem, tantos dons e graças,
Não é necessária tanta custódia e assistência. Agora, minha filha, também tu és única em minha mente, e serás também única na história, e não haverá, nem antes nem depois de ti, outra criatura a que farei ter como obrigado, por necessidade, a assistência de meus ministros. Tendo-te escolhido para pôr em ti a santidade, os bens, os efeitos, a atitude da minha suprema vontade, era conveniente, justo, decoroso, para a mesma santidade que contém o meu querer, que um ministro meu te assistisse e fosse o primeiro depositário dos bens que a minha vontade contém, e do seu regaço os fizesse passar a todo o corpo da igreja. Que a atenção não se requer de você e deles, você em receber de mim, como uma segunda mãe minha, o grande dom do meu querer, e conhecer dele todas as suas qualidades, e eles em recebê-las de você, para fazer que se cumpra em minha igreja o fiat voluntas tua, como no céu, assim na terra. Ah, tu não sabes quanto te devo ter dado para te tornar capaz de depor em ti meu querer. Te tirei todo o germe de corrupção. Purifiquei em tal modo tua alma, tua mesma natureza, que nem tu sentes nada por elas, nem eles por ti, porque faltando o germe, é como se faltasse o fogo à lenha. E se não te isentei da culpa original, como fiz a minha amada mãe, com tirar-te o germe da corrupção, obrei outro prodígio de graça, jamais concedido a nenhum outro, porque não era digno para mim a vontade 3 vezes santa, descer numa alma, tomar posse dela, e que estivesse ainda minimamente ensombrada pelo menor fôlego corrupto. Minha vontade não se teria adaptado a tomar posse dela e comunicar-lhe sua atitude se tivesse visto algum germe de corrupção. Como não me teria adaptado eu, Verbo do Pai, a ser concebido no seio da Celeste Mãe, se não a tivesse isenta da culpa de origem. Além disso, quantos agradecimentos não te agradeci? Tu acreditas que não seja nada e por isso nem sequer o pensas, e em lugar de me agradeceres, ocupas-te em pensar no que tenho disposto de ti e dos que pus em torno de ti, enquanto eu quero que sigas só o meu querer. Tu deves saber que este cumprimento de minha vontade é tão grande que entra nas obras maiores que a divindade tem feito, e quero que seja conhecido, a fim de que, ao conhecer a grandeza e os bens imensos que contém, o amem, o estimem e o desejem. 3 vezes a divindade suprema decidiu agir ad extra. A primeira foi na criação, e esta foi sem intervenção da criatura, porque nenhuma fora a luz do dia. A segunda foi na redenção, e nela interveio uma mulher, a mais santa, a mais bela, qual foi minha celestial mamãe. E ela o canal e o instrumento de que me servi para cumprir a obra da redenção. A terceira é o cumprimento que minha vontade se faça, como no céu, assim na terra. Isto é, que a criatura viva obre com a santidade e potência de nossa vontade. Obra inseparável da criação e da redenção, como é inseparável a Trindade sacrossanta. Não podemos dizer que a obra da criação esteja por nós terminada, se nossa vontade, como foi decretado por nós, não trabalha na criatura e vive com a liberdade, santidade e poder com que trabalha e vive em nós. Aliás, este é o ponto mais belo, mais culminante, mais fúlgido e o selo do cumprimento da obra da criação e da redenção. Estes são decretos divinos e devem ter o seu pleno cumprimento. E para cumprir este decreto, queremos servir-nos de outra mulher, que és tu. Foi a mulher que incitou a causa pela qual o homem se precipitou em suas desventuras.
E nós queremos servir-nos da mulher para pôr as coisas em ordem e fazer sair ao homem de suas desventuras e restituir-lhe o decoro, a honra, a verdadeira semelhança nossa, como foi por nós criado. Por isso, seja atenta, não tome as coisas de ânimo leve. Aqui não se trata de uma coisa qualquer, mas se trata de decretos divinos e de nos dar campo para nos fazer cumprir a obra da criação e redenção. Por isso, assim como a nossa mãe, a confiamos a São João, para pôr nele e dele à Igreja os tesouros, as graças, todos os meus ensinamentos que no curso de minha vida, quando ele estava confiada a mim, e fazendo-lhe de sacerdote, eu pus nela como um santuário todas as leis, os preceitos, as doutrinas que a Igreja devia possuir. E ela, fiel como era, e ciumenta até de uma só palavra minha, para que não se perdessem, as colocou em meu fiel discípulo João, assim que minha mãe tem o primado sobre toda a igreja. Assim fiz de ti, devendo servir o fiat voluntas tua a toda a igreja. Confiei-te a um ministro meu, a fim de que ponhas nele tudo o que te manifesto sobre a minha vontade, os bens que há, como a criatura deve entrar nela, como a paterna bondade quer abrir outra era de graça, pondo em comum com a criatura meus bens que possui no céu, e restituindo-lhe a felicidade perdida. Por isso, seja atenta e me seja fiel. Capítulo 36, 14 de julho de 1923. Expectativa de uma nova era. O sinal seguro de que está próxima. Encontrando-me em meu habitual estado, meu bom Jesus veio, mas todo aflito. Parecia-me que não sabia separar-se de mim, e toda bondade me disse: minha filha, vim para fazer-te sofrer. Não te lembras que quando, querendo castigar ao homem, tu não querias que o fizesse, querendo sofrer tu em vez deles? E eu, para te contentar, te disse que, em vez de fazer por 10, por amor teu faria só por 5? Agora as nações querem lutar, e as que se acham as mais poderosas estão se armando até os dentes para destruir as nações débeis. Trata-se de destruição completa, minha filha. Por isso vim te fazer sofrer, para te dar aqueles 5 que te prometi. Ao fogo e à água, minha justiça dará o poder do ofício que contém para destruir nações e cidades inteiras. Por isso é necessário um pouco de teu sofrer para diminuir estes castigos. Agora, enquanto dizia, mexeu-se em meu interior, como se tivesse em suas mãos vários instrumentos, e como os movia, assim se formavam penas e dores, com tal estiramento de todos os meus membros, que não sei como fiquei viva. E quando via que pela força das penas eu gemia, tremia, Jesus, com ar de quem triunfou em tudo, me dizia: você é minha vida, e da minha vida posso fazer o que quero. E continuava seu trabalho de me fazer sofrer. Seja tudo para a sua glória, seja tudo para a glória de Deus, para o bem da minha alma e para a salvação de todos. Depois disto, acrescentou: minha filha, todo mundo está transtornado e todos estão à espera de mudanças, de paz, de coisas novas. Eles mesmos se unem para conferenciar e se admiram de que não sabem concluir nada sem chegar a sérias decisões. Assim, a verdadeira paz não desponta e tudo fica em palavras, mas nada nos atos, e esperam que outras conferências possam servir para decisões sérias, mas em vão esperam. E, entretanto, neste esperar estão todos com temor, e quem se prepara para novas guerras, quem espera novas conquistas. Mas, com tudo isto, os povos empobrecem, despojam-se vivos, e enquanto esperam, cansados da era triste que os envolve, obscura e sangrenta, esperam e têm a esperança
de que uma nova era de paz e de luz. O mundo encontra-se precisamente no ponto como quando eu devia vir à Terra. Todos estavam à espera de um grande acontecimento, de uma era nova, como de fato aconteceu. Assim, agora, havendo que vir o grande advento, a era nova em que a vontade de Deus se faça na terra como no céu, todos estão à espera de uma nova era, cansados da presente, mas sem saber qual é esta novidade, esta mudança, como não sabiam quando vinha à terra. Esta expectativa é um sinal certo de que a hora está próxima. Mas o sinal mais seguro é que eu vou manifestando o que quero fazer e que, dirigindo-me a uma alma, como me dirigi a minha mãe ao descer do céu à terra, comunico-lhe minha vontade e os bens, os efeitos que ela contém, para fazer disso um dom a toda a humanidade. Graças a Deus. E assim concluímos o volume 15.